Olá, amigos! No vídeo de hoje eu vou trazer alguns principais conceitos e pontos sobre embargos à execução. Então, se você está precisando fazer essa peça ou estudar para alguma prova sobre execução, eu tenho certeza que eu vou te ajudar com esse vídeo. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar aqui nos comentários caso fique alguma dúvida. Além disso, eu vou deixar dois links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro é de um e-book sobre o Código de Processo Civil, excelente se você estiver procurando algum material objetivo para consultar no dia a dia. E o outro link é sobre um curso ministrado pelos melhores processualistas do Brasil, que você vai conter, além de materiais de apoio para você estudar, também vai contar com professores tutores para tirar todas as suas dúvidas. Dentre esses professores, eu estarei lá à sua disposição para tirar suas dúvidas sobre o Código de Processo Civil. Muito bem, mas vamos falar sobre os principais pontos dos embargos à execução. Primeira coisa que você precisa saber é que os embargos à execução é a defesa típica para se apresentar numa ação de execução, fundada num título executivo extrajudicial. Então, por exemplo, se você é réu numa ação em que se pretende executar um contrato, por exemplo, assinado com duas testemunhas e pelas partes, você deverá, em regra, se defender dessa ação por meio dos embargos à execução. E os embargos à execução vão ser distribuídos por dependência. Ou seja, os embargos à execução, o protocolo dos embargos, não é, por exemplo, igual ao da contestação, em que você protocola nos próprios autos do processo, no caso do procedimento comum. Não. Os embargos à execução vão ser distribuídos por dependência à ação de execução e correrão em processo autônomo paralelo à ação de execução. Os embargos à execução ainda poderão ser apresentados independentemente de penhora ou qualquer garantia do juízo. Ou seja, você, enquanto réu, não precisa garantir o juízo para poder apresentar os seus embargos. Você poderá apresentar os seus embargos sem a necessidade de garantia do juízo. Pois bem, outra coisa que você precisa ficar atento aos embargos é sobre o prazo. O prazo para você apresentar os seus embargos é o prazo de 15 dias úteis. E esses 15 dias começarão a contar a partir ou da juntada do mandado, ou da juntada da carta de citação, enfim. A contagem do prazo, de início do prazo dos embargos de execução, se dá da mesma maneira que você conta o seu prazo para apresentar sua contestação no procedimento comum, por exemplo. Está lá no artigo 231 do Código de Processo Civil. Vale a pena você dar uma conferida. Ainda sobre embargos, eu quero chamar sua atenção na matéria dos embargos. O que você pode, enquanto executado, alegar nos seus embargos de execução? Porque nós sabemos que no cumprimento de sentença, o executado se defende por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, né? E lá na impugnação ao cumprimento de sentença, você tem matérias restritas que você pode alegar. Está lá na lei as matérias que você pode alegar na sua defesa no cumprimento de sentença. Mas aqui nós não estamos diante de cumprimento de sentença, nós estamos diante de uma ação de execução. E a defesa típica não é a impugnação, e sim os embargos à execução. E o executado nos embargos à execução poderá alegar toda e qualquer matéria lícita que ele poderia alegar numa defesa no procedimento comum. Ou seja, o seu campo de matéria alegável na defesa é ampla. Você pode alegar toda e qualquer matéria. Mas atente-se, quando você alegar excesso de execução, ou seja, se eventualmente o exequente está cobrando 100 e você não entende que é 100, entende que é um valor menor, ou seja, há um excesso de execução aqui, você deve obrigatoriamente indicar nos seus embargos qual seria o valor correto. Então, se não é 100, qual é o valor? É 80, é 90, é 70, indique qual é o valor. Porque a lei diz que você é obrigado a indicar o valor correto quando alega excesso de execução, sob pena do juiz rejeitar os seus embargos, caso os seus embargos só tenham aquela matéria de defesa. Tudo bem? E, finalmente,
eu quero falar com vocês sobre o efeito suspensivo nos embargos de execução, né? A suspensão da ação de execução quanto da interposição dos embargos de execução. Nós sabemos que a simples apresentação dos embargos de execução não suspende a ação de execução, ou seja, você meramente se defender da ação de execução não vai impedir que o juiz prossiga com os atos constritivos lá na ação de execução. Para que a ação de execução seja suspensa até que os seus embargos sejam apreciados e julgados, você deve expressamente requerer nos embargos da execução o efeito suspensivo. E para que o juiz conceda o seu efeito suspensivo, a lei diz que nós temos que basicamente demonstrar dois requisitos. O primeiro requisito, a lei diz que são os requisitos da tutela provisória. Ou seja, você deve demonstrar a probabilidade do seu direito nos embargos de execução, ou seja, ali nos seus embargos que os seus fundamentos, que as suas alegações têm fundamento e que você poderá, eventualmente, sofrer algum prejuízo caso a ação de execução continue prosseguindo sem que ela seja suspensa. Então, demonstre ali a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável e difícil reparação, que são os requisitos da tutela provisória. A lei ainda dá um segundo requisito para que o efeito suspensivo seja concedido. E esse segundo requisito é a garantia do juízo. Ou seja, você deve caucionar o juízo, garantir o juízo do valor da execução para que o efeito suspensivo seja concedido. Tudo bem? Pessoal, esses são os principais pontos dos embargos de execução de maneira muito objetiva que você deve se atentar ao fazer a peça ou para estudar sobre esse tema. Renovo o pedido para você dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixe aqui nos comentários, caso fique alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Tudo bem? Então, obrigado pela atenção e espero você no próximo vídeo.